Olá, turma! Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, né? Agora sobre o sistema reprodutor feminino, vamos entrar aqui, né, no ciclo menstrual, tá? Aqui, pessoal, é um mapa mental, né, esquematizado como ocorre o ciclo menstrual. Calma, calma, que a gente vai entender todo esse processo aqui, né? Para que ocorra, né, tanto a produção do óvulo, né, como também para a liberação de hormônios, né, progesterona, estrogênio, tem que ocorrer, tá, pessoal, a ação lá da pituitária, né? Da hipófise, com a liberação dos hormônios gonadotróficos. Quem são os hormônios gonadotróficos? Nós estudamos isso lá no fim do segundo bimestre, né? Sobre sistema endócrino, né? Você tem aqui o FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante. E você tem aqui o LH, né? O hormônio luteinizante, né? Você viu lá no homem que a função do luteinizante, qual é a função, pessoal? Produção da testosterona. O FSH também ele pode entrar, né, na produção lá do espermatozoide. Beleza? Então, você tem esses dois hormônios. Quais são as principais funções do folículo estimulante, pessoal? Estimular o quê? Ó, a produção do óvulo. Olha bem aqui, ó. Tá? Então, o FSH, ó, ele é o hormônio, né, do folículo estimulante, né? Ó. Então, ele vai, ó, fazer com que esse folículo, ó, em crescimento, depois ele fique maduro e depois ocorra a ovulação e ocorra a sua liberação. Também, tá, pessoal? O LH também ele vai entrar aqui no processo, né, da ovulação e também da desenvolvimento, né, do amadurecimento desse folículo, ok? Então, ó, quando a menina vai chegar no período fértil dela, o que acontece? Para ela chegar no período fértil, tem que ocorrer a liberação do ovócito, né? Do óvulo. E, pessoal, a taxa do FSH e o LH tão alta logo no início. Chegou no ciclo menstrual, o que acontece? O FSH e o LH diminuem. Quem que vai aumentar quando a mulher... Não é no ciclo menstrual, desculpa, tá? Vamos voltando lá. Quando, pessoal, a mulher estiver num período fértil, quando ela estiver se preparando para liberar o óvulo, o que acontece? Os hormônios FSH e LH estão altos. Quando chegou no período fértil, ocorreu a liberação do óvulo, o que acontece? O FSH e o LH diminui. Quem que vai aumentar agora? A progesterona. Por que, pessoal, irá aumentar a progesterona e também o estrogênio? Porque a progesterona é ela que vai fazer a manutenção, ó, o crescimento desse endométrio. Por que, professor, a progesterona ela faz isso? Que é para receber esse óvulo. Ah, professor, ele não foi fecundado. O que vai ocorrer agora com o óvulo e com a progesterona e com o endométrio? O óvulo é degenerado na tuba uterina, ok? A progesterona, seus níveis caem. O que acontece com o endométrio? Começa a descamar, começa a ser descamado, né, pessoal? Ele começa a ser retirado, vamos supor assim, ele vai diminuir de tamanho que a mulher começou a entrar no período fértil. Ah, professor, quanto tempo dura, né? Mais ou menos de 1 a 22 dias, tá? Ah, professor, mas há casos que mulheres não ocorrem assim o seu ciclo, ele vai variando, né? Ocorre de mulher para mulher um pouco, né, diferente. Mas, em média, né, se você for ver em vários livros, o cálculo, né, é em 28 dias, beleza? Então, vamos lá, continuar aqui falando, né, sobre o ciclo menstrual. Ó, e como você perceber aqui embaixo, olha, de 1 a 5 dias, você tem a fase menstrual. Ah, professor, mas a minha menstruação demora de 1 a 7 dias. Ah, professor, a minha menstruação demora 3 dias, como eu falei para vocês. Varia, né? Mas geralmente lá conta-se de 1 a 5 dias, né? Ou de 1 a 7 dias, tá? Mas em sua maioria, de 1 a 5 dias. Depois, pessoal, no 6º dia, né? Até lá, turma, ao dia 11, assim, por exemplo, tá? O que acontece? A fase folicular, aonde a mulher
está produzindo uma grande quantidade de hormônio folículo estimulante e luteinizante. Por quê, turma? Porque ela tem que, nessa fase folicular, ela está produzindo um novo óvulo, que é para ser liberado, ok? Terminou a fase folicular, né? Lá no dia 14 ocorreu a ovulação, ela liberou o óvulo. O que vai ocorrer agora aqui, professor? O FSH e o LH, eles são inibidos. Por que eles são inibidos? Eles são inibidos por quem? Pela progesterona, tá? A progesterona, né, que vai ser liberada aqui no corpo lúteo amarelo, ela vai inibir quem? O LH e o FSH. Então, a progesterona inibe esses dois. Por que, professor, que ela tem que inibir? Como eu falei agora, é para você sendo redundante, para preparar o útero para receber o óvulo, ok? Você pode observar, olha como está o tamanho do útero aqui, depois da ovulação, ó, depois do dia 14, onde ocorreu a ovulação, e olha ele antes, ó, né? Aqui no período menstrual, né? Ele diminui de tamanho, onde ocorreu a sangria, depois ele tem que se recuperar novamente, ó. Você está vendo aqui como ele é bem menor? Porque já diminuiu a quantidade de progesterona. Então, esse útero ele tem que se recuperar novamente para se preparar de novo para tentar receber esse óvulo. Até que um dia a mulher, né, tenha tido relações e ocorra a fecundação, ok? Aí, o que vai acontecer, professor? O endométrio, ele mantém-se estável. O que acontece com os hormônios, professor? A progesterona continua em nível alto, ok? Né? Vai produzir lá o HCG, ele continua alto. E, pessoal, ocorrerá a inibição do LH e do FSH, porque não vai ter que produzir um novo óvulo. Já aconteceu a fecundação. Aquela mulher está grávida. É por isso lá, quando a mulher faz o exame de sangue, é para ver lá a quantidade, né, do hormônio do HCG e também, né, a quantidade de progesterona. Se verificar lá, né, que a quantidade de progesterona do HCG estiver alta, sabe-se que essa mulher está grávida. Até mesmo na urina, né, quando vai fazer lá aquele exame de farmácia, né? 2 tracinho vermelho grávida, 1 tracinho, né, amém, Senhor. Brincando, né? Algumas pessoas, né, porque não querem ter filho, né? Você entendeu, né? Esse meu amém não foi em relação que um filho, tá? É uma dádiva, né, pessoal? Mas, assim, né, tem que ser planejado, tem que ocorrer corretamente, né? E não, assim, um filho quando não é planejado, ok? Você entendeu, né? Não falei que é amém, não quero ter. Porque hoje em dia, se você for ver o pensamento de mulheres, se eu perguntar aí para vocês, quem quer ter filho aí? Me fala. Tem o que aí? 20, 30 alunos. No máximo, digo para vocês, no máximo, menos de 10 mulheres vão falar que querem ter filho, né? Hoje em dia, pessoal, o pensamento da mulher é estudar, se profissionalizar, ser independente, né? Não depender, né, claro, dos pais, né? Não depender principalmente de homem, né? Então, hoje em dia, as mulheres estudando, ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né? Ainda é pouco, mas estão conseguindo, né, quebrar essa barreira aí. Mas, né, elas não querem ter filho hoje em dia tão cedo, né? Então, quanto mais instruída é a mulher, né, o desejo de ter um filho, né, vai diminuindo. Claro, que futuramente ela pode pensar, né? Mas vocês entenderam o que eu quis falar, né? Ó, turma, aqui um mapa mental aqui esquematizado para vocês, ó. Você tem os níveis dos hormônios, né, ováricos, né? Você tem, ó, estrogênio e você também tem a progesterona. E você tem 2 ciclos, né? Você tem um ciclo uterino, que é a preparação desse útero, e você tem o ciclo ovárico, né? Que é a produção do óvulo. O que ocorre aqui, pessoal? Ó, aqui, quando a taxa, né? Você pode verificar, ó, os níveis de progesterona e estrogênio, ó, eles estão pequenos, estão bem baixos, né? Então, o que vai estar alto aqui nesse início, professor? Aqui, ó. O que vai estar alto aqui, ó? Vai estar alto o F, SH, ok? E o LH. Eles estão altos aqui na fase folicular. E você pode observar, ó, quando está na fase lutênica, né, que é a fase do corpo lúteo e a fase, né, secretora, aonde, né, o útero, o endométrio, aumentou de tamanho, tá totalmente vascularizado,
para receber aquele embrião. O que acontece aqui? A taxa de progesterona, ó, ela aumenta consideravelmente, ok? Então, o que ocorre aqui, ó, no ciclo ovário? Na fase folicular, pessoal, junto com o ciclo uterino aqui, ó, o que vai ocorrer aqui, ó, nos primeiros 5 dias? O ciclo menstrual. O que acontece aqui no ciclo menstrual, professor? O útero está diminuindo de tamanho, ó, ele está sangrando, ó. É como assim, pessoal? Pensa que tem uma parede. Nessa parede tem várias camadas. Você chega lá e começa, ó, a arrancar as camadas. É isso que está ocorrendo no útero da menina. Então, você, menino aí que fala, é drama da menina, ela está fazendo drama, não dói nada. Dói, tá, pessoal? É como se você levasse um chute no tecido. Sabe quando você está jogando bola e a bola bate na sua parte genitais? Pois é essa dor. Imagine você sentindo essa dor por 5 dias. Então, quando você falar, abrir a boca para falar, a menina está fazendo drama, né? Hoje em dia, né, é mimimi, né? Não é. É porque dói, sabe? Então, descamando, parece que ela está levando facada aqui, né? Na sua parte uterina. Tipo, várias facadas. Então, dói. Né? Então, ela está tendo várias cólicas. Por quê? O útero está sendo descamado. Por que, professor, o útero está sendo descamado? É porque o embrião não chegou aí, né? Ele não recebeu esse embrião. Se ele não recebeu esse embrião, ele tem que descamar. Ele tem que voltar para o tamanho normal dele. Então, começa o processo de sangramento. Você, menina, pode perceber que no início do ciclo menstrual, vem logo placas, né? Vem placas de sangue logo no início. Quando vai chegando no fim, né, depois do terceiro dia, vem só uma pequena quantidade de sangramento, mas logo no início vem bastante. A menina sangra muito, ok? Ela está sangrando, pessoal, porque está descamando. A parede do útero dela, do endométrio, está diminuindo de tamanho. Olha o tamanho que ele está aqui, ó, na fase lutênica. Olha o tamanho. Olha o tamanho agora que encontra-se aqui, ó. Né? Então, não é mimimi, não é drama, realmente dói, né? Então, essas cólicas, né, na menina são horríveis, ok? E vai ter o ciclo menstrual. Passou, turma. Depois aqui, ó, dos 5 dias, lá entre o sexto, né, até, turma, ao 14, né, aqui, ocorrese já? De onde tirei isso já? Acho que eu queria ler fase junto. Ocorre, tá, a fase proliferativa. O que é a fase proliferativa, pessoal? É a fase onde a camada funcional do endométrio vai começar a aumentar um pouquinho de tamanho e principalmente, ó, aonde está ocorrendo, né, a produção de um novo ovócito, né, para ser liberado. Algumas pessoas, vocês vão estudar, que é um próximo assunto, né, métodos contraceptivos, você vai ver, turma, que tem a famosa tabelinha. O que é a tabelinha? Mantém relações sexuais fora do período fértil, né? Então, vamos supor que o período fértil da menina é do dia 11 ao dia, vamos supor lá, ao dia 18. Ah, professor, por que do dia 11 ao dia 18? É porque, ó, o óvulo ele pode ser liberado aqui, ó. Aqui no dia 14. Ele pode ser liberado, né? Vamos supor que ele é liberado aqui. Mas, turma, o período fértil dela ó, pode ser daqui, ó. Começa aqui, ó. Tá? Ela pode liberar esse óvulo antes do dia 14. Tá? Não é quer dizer que corretamente ela tem que liberar o óvulo no dia 14. Não, pode ocorrer antes. Aqui é a tabelinha, pessoal. A tabelinha é quando se mantém, né? Muitos adolescentes fazem isso. Relações sexuais nesse período aqui, após o período menstrual. A chance de engravidar, pessoal, né? Ocorre, pode ocorrer porque o espermatozoide ele consegue sobreviver até 72 horas, tá? Dentro, né, da tuba uterina e dentro do útero, né? Tanto é, turma, que vamos supor que a mulher, vocês vão ver mais para frente, né? Teve relações, porque seriam perguntas em sala de aula. Teve relações, professor, exatamente aqui no dia 14, ela desprevenida. E agora, né? Aí ela vai ter que fazer uma utilização, né, de um comprimido, né? Que é a pílula do dia seguinte, né? Então ela vai ter que utilizar, porque o que que vai acontecer? Essa pílula do dia seguinte, ela vai fazer com que altere, né, a progesterona e o estrogênio,
ok? Fazendo com que não haja fixação daquele embrião e não ocorra, né, a fecundação. Se ocorreu, ele vai fazer com que não ocorra a anidação, né, a sua fixação, ok? Então, turma, você tem a fase, né, voltando aqui, né, a fase prolífera, tá? Aonde está acontecendo, né, o amadurecimento e a produção de um novo óvulo. Chegou, pessoal, aqui no dia 14, liberou o óvulo. Ela vai entrar aqui, ó, num período fértil. O período fértil dela vai durar aproximadamente até aqui, ó, até o dia 20, né? Lá do dia 11, vamos supor, do dia 11 ao dia 20, ao dia 18, né? Dura o período fértil dela, o período que ela está propícia para engravidar. Tanto é que o corpo da menina há alterações, ok? Ela fica com a sua temperatura corporal mais quente, os seios dela ficam um pouquinho mais sensíveis. Eu lembro, pessoal, que passava uma novela na Globo, né? Quando as novelas prestavam, né? Era, não sei se era Chocolate com Pimenta, eu sei que era uma novela de época. Tinha um casal lá que queria ter filho, né? Como era uma novela de época, né? Não tinha tanto conhecimento e tal. Aí o médico, né, apareceu certinho. O médico falou, ó, quando chegar na metade do mês, você confere lá, a partir do período menstrual dela, aí você confere lá 10 dias. A partir desses, confere não, 7 dias, confere uma semana e depois usa um termômetro. Se a temperatura dela estiver um pouquinho mais quente, é porque ela está no período fértil, né? Aí na novela eles mostraram isso, né? Que ele usou o termômetro, aí a novela adiantou, né? 6 meses depois a mulher lá estava grávida, ok? Então, porque eles tiveram relações no período fértil. Ah, professor, como é que eu sei? Eu conto no caderninho? Como é que eu faço? Eu, menino. Hoje, pessoal, tem aplicativos com, né, 97% de confiabilidade, né? Lá se for na lojinha do iPhone, né, na lojinha do Google, tem aplicativo lá que são excelentes, que você coloca lá o dia, né? Primeiro dia da sua menstruação, e ele vai conferir certinho até que dia vai acabar, quando você entrar lá no período fértil e quando vem a sua próxima menstruação. Pessoal, ele pode falhar para um dia a menos ou para um dia a mais, tá? Mas é muito bom. Aí tem aplicativos e você pode fazer, né, a utilização. Tá, pessoal, continuando aqui, né, a fase luteica. Qual é a função aqui dessa fase luteica, tá? Vai ocorrer o aumento, ó, da progesterona. Como eu já falei para vocês, a progesterona ela vai preparar o útero, né? Vai fazer com que ele fique totalmente aqui, ó, vascularizado para receber aquele embrião. Ah, professor, não ocorreu a fecundação do embrião. O que, que vai acontecer com a progesterona? Ela vai, ó, diminuir a sua taxa, ok? E o que, que acontece com o corpo lúteo amarelo? A sua desintegração, tá? Para formar depois o folículo de Iguá. Diminuir a progesterona, vai voltar para o quê, turma? Vou passar aqui, tá? Ó, vai voltar para o ciclo menstrual. Repete-se tudo de novo. Professor, isso dura quando? Até a fase reprodutora da mulher. 40, 42, 43, depende, né? Hoje em dia, mudando muito, ok? Então, realmente lá, né? Até lá os 40 anos, por aí, ok? Beleza? Até 50, depende, né? Tem mulheres, por exemplo, que continuaram, né, no processo de menstruação até 45, né? Muda, tá, pessoal? Hábito alimentar, exercício, tudo mais, pode ocorrer alteração, ok? Então, mas até a fase reprodutiva da mulher, ok? Chegou na menopausa, acabou. Enquanto isso, né, todo mês esse ciclo se repete, ok? E olha aqui rapidinho, tá, pessoal, da parte do sistema endócrino aqui, ó. Ó, a progesterona, né, atua junto com o estrógeno, né, no espaçamento do endométrio para uma eventual gravidez, né? Então ele vai preparar o útero para uma eventual gravidez, né? E o que que ocorre aqui, pessoal? Aumenta, né, ó, a taxa de estrógeno e progesterona. Se aumentar a taxa de estrógeno e progesterona, como eu falei para vocês, ó, eles vão inibir o hormônio FSH, o folículo estimulante e o luteinizante. E o que, que vai ocorrer aqui? Ó, o atrofiamento
do corpo lúteo, tá? E o que ocorre com esse atrofiamento do corpo lúteo? O nível de progesterona diminui, né? Ocorrendo, a descamação da mucosa uterina, aquilo que eu falei para você, está descamando, né? Está saindo lá o tecido, né? Do endométrio lá, que é chamado, né? A menstruação. E a primeira menstruação da menina, quando ela entra no primeiro ciclo menstrual, né? É chamada lá da primeira menarca, né? A menarca marca quando a menina entrou no ciclo menstrual, ok? Então, inicia-se, né, a menstruação. Mas, pessoal, porém, se ocorrer a gravidez, o que vai ocorrer aqui? Um embrião implantado na parede uterina vai produzir o hormônio HCG. E isso estimulará o corpo lúteo a manter a produção de progesterona. Por que, pessoal, tem que manter a produção de progesterona e de estrógeno? Para sustentar o bebê nesse início de desenvolvimento no útero, tá? Então, o que acontece? O HCG aumenta e vai continuar o corpo lúteo amarelo. Lembra, pessoal, quando eu falei para vocês, quando não ocorre, né, a gravidez, quando ocorre o ciclo menstrual, o que acontece com o corpo lúteo amarelo? Ele degenera, né? Ele vai ser degenerado. Então, na gravidez, na nidação daquele embrião no útero, o corpo lúteo amarelo permanece, né? O hormônio HCG o mantém, fazendo com que esse corpo lúteo amarelo produza progesterona e estrogênio para segurar esse embrião no início da gravidez, ok? Até ocorrer o seu desenvolvimento, ele ser mantido, né? Formar a placenta, cordão umbilical, né? Todos os anexos embrionários, beleza? Então, é isso que ocorre. Você pode até ver aqui, né? Que o nível de progesterona, irão continuar alto. Tem uma atividade lá, que eu vou passar para vocês, que ele vai perguntar, são dois gráficos. Se você verificar assim, que o nível de progesterona, fazer em vermelho aqui, progesterona e estrogênio, manter esse em alto é porque a mulher está grávida. Agora, se esses dois hormônios diminuírem, é porque não ocorreu a gravidez. Vai ter um exercício desse, ok? Então, é tudo isso, tá, pessoal? Então, agora, quando o menino falar lá que não precisa conhecer, né? Ele precisa, tá? Principalmente lá quando é adolescente, né? O adolescente tem curiosidade, às vezes não utiliza métodos contraceptivos, então ele tem que saber, né? Quando há adolescente que já começa a namorar na adolescência, né? Começa a namorar cedo, vão ter curiosidade, vão querer manter relações sexuais, já falei para você, né? Só depois dos 30 anos. Mas aí ocorre, né? Curiosidade, esses adolescentes terem, né, relações, vão acabar tendo relações desprotegidas, né? O correto é ainda não ter relações, e se tiver, né? Mas não é para ter, mas se tiver, ter que utilizar preservativo. Não usou, né? Não se cuidou. E agora, né? Vão ficar desesperados porque o menino não conhece o corpo da menina, né? Eu não estudei, não quis estudar biologia, não quis estudar ciência, não quis saber sobre o sistema reprodutor, eu não entendo sobre o ciclo menstrual, né? Aí tem que saber, né? Quando opa, sei que a minha namorada entrou no ciclo menstrual. Daqui a aproximadamente 10, 11 dias, ela vai estar no período fértil, então a gente não tem que ter relações sexuais e tem que ficar em abstinência, né? Caso tenha, né, relações sexuais lá pelo meio do mês, né, mas tem que saber quando é que ocorre, né, a menstruação. Não pode ser todo dia 15, né? Então, como eu falei, varia de corpo de cada menina. Então, o menino tem que saber, né? Opa, ela menstruou. Daqui a alguns dias ela vai chegar no seu período fértil. Então, a gente não tem que ter relações. Se tiver relações, tem que utilizar, né, preservativo, mas sempre tem que usar preservativo, porque não evita somente a gravidez, mas evita também, tá, as IST, né, as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então, tem que fazer sexo, né, seguro, né, tem que ter relações sexuais protegidas, né, evita uma gravidez indesejável e evita também, né, o contágio, né, com ISTs. E vocês sabem que hoje em dia os adolescentes são do fica, né? Fica com um aqui, fica com outro ali e acaba não se protegendo, ok?
E isso vai, né, só propagando, né, doenças, infecções de um para o outro. Tem uma pesquisa que eu acho que é no início do mês que vem, que é sobre casos de... você vai colocar DSTs, tá? Porque muitas reportagens ainda utilizam, né, DST, doença sexualmente transmissível, né? Mas já mudou para IST. O que vai ocorrer? Você vai pesquisar sobre doença sexualmente transmissível no Amapá. Você vai verificar que há alto índice, né, de casos de sífilis, né, gonorreia, HIV entre jovens de 15 a 29 anos. Então, é muito grande aqui a taxa de contágio no nosso estado, ok? Mas vamos lá, pessoal, tá para encerrar esse segundo vídeo, ok? Mostrar aqui para vocês, né, uma tabela resumidinha aqui do ciclo menstrual. Quando a mulher está grávida, né, geralmente a enfermeira, se tem alguém aqui, que é a mãe enfermeira, pergunta se ela tem lá o disco, né, do ciclo menstrual, né, que é para verificar lá tudinho, né, que a enfermeira lá se baseia, né. Hoje já tem aplicativo, né, mas aquelas enfermeiras assim mais antigas, né, e ainda utilizam, né, aquele discozinho que tem lá, tudo isso aqui, igual esse aqui, ó, que mostra lá o ciclo menstrual, dias inférteis, dias férteis. Ah, professor, não sabia. Para mim, a mulher, depois da menstruação, ela ficava totalmente no dia fértil. Não. Tem o dia fértil, tem os dias inférteis e tem o período menstrual. Ok? Então, olha aqui, ó. A mulher, ela menstrua aqui, ó, né? Do 1 até o 5º dia é o período, né, de menstruação. Os hormônios aqui, né? A progesterona barra estrogênio, né? Eles estão baixos. E quando chegar aqui, ó, em dias inférteis, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Nesse período aqui, ó, vai aumentar a taxa dos hormônios folículo estimulante, o FSH, e também do luteinizante, okay? Ao aumento. E, turma, tem os dias férteis, né? Como eu falei para vocês. O óvulo, ele pode ser liberado a qualquer dia. Pode ser liberado no dia 11, dia 13, 14, 15, 16. Ok? Então, pode ocorrer a liberação. Então, esses são os dias férteis. Passou, pessoal, esses dias, né, do período fértil dela, o corpo vai se preparar para chegar onde? No ciclo menstrual, né? Vai começar ao que, turma? A diminuir a progesterona e o estrogênio, né? Eles vão começar a diminuir e irá chegar onde? No ciclo menstrual, ok? Professor, eu vi uma reportagem uma vez que várias mulheres, meninas, né, adolescentes, elas moravam num convento, né, escola interna, e todas menstruaram no mesmo dia. Isso ocorre? Sim. Já pensou você estar num local onde tem só mulher e elas menstruaram ao mesmo tempo? Pensa lá, né, no estresse lá que vai ocorrer, né? Isso acontece, pessoal. É por causa do hormônio, tá? É por causa do feromônio. Algumas mulheres, né, acabam liberando feromônio, né, pelo cabelo, alguns conseguem sentir pelo cabelo, ou pela axila, né? Ah, professor, o que é feromônio? Você tem cachorro, não tem? Cachorrinho em casa? Quando passa lá, pessoal, um vira-lata, na época no cio dela, o que acontece? Se o seu cachorro não é castrado, o que ele fica? Doido, né? Corre, se joga no portão, quer ir para a rua, fica latindo, né? E você vê lá a cachorra. Não gosto, né? Uma vez eu chamei de cachorra, né? Professor, não é cachorra, não. É cadela, né? Cadelinha lá, cachorrinha lá, né? Ela na rua e tem vários cachorros atrás dela, né? Porque ela tá na época no cio, tá liberando feromônio, né? Alguns homens conseguem perceber, tá? Alguns, não todos, mas alguns conseguem perceber quando a mulher está no período fértil, né? Ou então quando está no ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, pessoal, a questão desses feromônios pode também alterar no homem, né? O homem pode ficar mais sonolento, há alteração no homem. Tá? Até quando a mulher fica grávida também acontece alterações no homem. O homem também acaba ficando mais sonolento, acaba ficando mais indisposto, tá? Então, isso ocorre. Então, ocorre sim quando mulheres que passam muito tempo juntas, frequentam o mesmo local, moram no mesmo local, acabam tendo ciclo menstrual no mesmo dia. Professor, aqui em casa
tem a mamãe, minha avó, minha tia, 2 irmãs e só eu de homem. Isso acontece aqui em casa. Todas elas, tirando a vovó, né, que já chegou numa fase mais adulta, né, mais idosa, não, né, mas a minha tia, a minha 2 irmãs e a minha mãe, elas 3 entram juntas no ciclo menstrual, né? Eu me tranco no meu quarto e fico lá, sossegado. Faça isso, né? Ou então compre chocolate, né, para essa pessoa, né, para sua mãe, para sua irmã ou namorada, né? Mas não é para ter namorado ainda, viu? Você está no 8º ano, está muito novo, tem que focar nos estudos. Foca nos estudos, tá? Namorar agora só dor de cabeça, então foque no estudo, ok? Então aqui, ó, é um exemplo, tá? Do ciclo menstrual, beleza? Então, e como eu falei, né, que eu vou falar para vocês na nossa próxima aula, da tabelinha, ó. A tabelinha também ocorre aqui, ó, né? A tabelinha ocorre aqui, ó, em dias inférteis, né? Como eu falei, a tabelinha é manter relações sexuais sem a utilização de preservativo, beleza? Se tiver alguma dúvida, mandem mensagem, tá? No privado do WhatsApp, beleza, turma? Então, nos encontramos, ó, a gente vai ver aqui, ó, método de contraceptivo, né? Que é a nossa próxima aula. A gente vai ver tudinho aqui, ó. Beleza? Então, ok? Mandem mensagem, dúvidas. Tá? Próxima aula tem um exercício na apostila. Assistem os outros vídeos também que eu vou postar lá no iClass, tá? Tchau. Oh! Encerrou.